Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 6 de abril de 2021, pregão de terça-feira, tá? E no pregão de hoje, no mini índice, o preço ele se manteve sobre a região de resistência, tá? O mercado nem todo dia tem grandes novidades, tá? Existem dias que são mornos, existem dias que são frios, tá? Existem dias que não tem muita oscilação dos preços, tem dias que não tem muita novidade, né? E hoje foi um desses dias, né? A gente não teve nada demais aí na bolsa, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano, tá? O preço ele segurou na região de resistência, tá? No dia de hoje não teve muita oscilação no mini índice e foi isso, né? Você pode ver que ele segurou, ele fechou na região da máxima de ontem, né? E consequentemente, né, não há oportunidades aí de day trade de tendência oportunos, tá? Porque, né, são em dias, em pregões onde que há uma oscilação grande nos preços, em que há oportunidade de day trade de tendência, como ontem, né? Como anteontem, olha só o tamanho das barras, né? Agora barras muito pequenas, né, sem chance. E hoje no mini índice foi um dia de barra pequena, tá? Um pregão em que o preço oscilou pouco, tá? E aí os jornalistas, né, de plantão, eles associam, né, a tímida oscilação de hoje com questões externas, com o orçamento, no caso no Congresso, né, que tem algumas questões lá sensíveis, e que ele não pode ser aprovado conforme ele está lá. Enfim, ele sempre arruma uma desculpa, mas é isso aí. A gente lida com o gráfico e o gráfico nos mostrou isso, tá? O preço ele praticamente ficou lateral no gráfico de 60 minutos e também no gráfico de 5 minutos, tá? Você pode ver dentro dessa faixa aqui, ó, essa linha da resistência, o preço oscilava ora para cima, ora para baixo. E aí, olha só, ele vem, faz esse pivô, e aí ele cai abaixo da média de 20, ele volta a testar as máximas, para depois voltar a cair também, para fazer um topo mais baixo, tá? Então, assim, lá totalmente lateral. Totalmente lateral. Mini índice sem possibilidade de um day trade de tendência, tá? É diferente de scalping, tá? É muito diferente de scalping. Então esse foi, não tem muito o que falar, tá? Do mini índice, não tem. Simplesmente subiu pouco, né? Simples assim, tá? Já o mini dólar teve um dia de queda e forte queda, né? Rompeu aí este suporte, marcava aqui o fundo deste pregão, tá? O candle já foi um candle maior, com possibilidade aí de trade. Você pode ver que rompeu a média de 200 períodos e foi com a queda expressiva, tá? No gráfico de 5 minutos, nós vemos aqui, né, a confirmação, né, do pivô, desse pivô de baixo aqui, ó, fez um pivô, né? E aí ele se lateralizou e aí confirma com esse candle aqui de força. E aí sim, aqui na confirmação do pivô, nós tivemos aí, ó, 53 pontos de oscilação total, né? Então, aí houve uma nova correção, um novo candle de força aqui, com uma oscilação aí de 20 pontos. Então, teve aí pelo menos uns 2 a 3 pontos no mini índice, ó, no mini dólar, perdão, no pregão de hoje, tá? E aí, ó, caiu, né? Já desde o início, já se iniciou já o pregão de hoje em queda e findou essa queda lá para as 2 horas da tarde, tá? Uma grande perna de baixa aí dentro de um range de pelo menos 50 pontos. Então, o mini dólar teve aí essas possibilidades de day trade no pregão de hoje. O BOVA11, um doji, um candle de dúvida, tá?
O normal era o seguinte, na confirmação do pivô, e eu falei isso ontem, né? Eu falei que o volume foi baixo, o candle foi grande, mas o volume foi baixo no pregão de ontem. E isso é estranho, muito estranho, porque quando o preço ele vai confirmar um pivô, ele rompe, a força necessária para haver um rompimento, ela tem que ser grande. Então é o seguinte, aqui ó, geralmente tem, né, depois da confirmação do pivô, o rompimento do topo anterior, volume grande, tá? Volume muito grande, com candle grande e uma grande puxada, uma grande perna de alta aqui, ó. E não foi o caso, né? Você pode ver que o BOVA11, o candle foi, né, relativamente considerável, né, um candle altista de força, mas o volume foi abaixo da média. Né? Então o que aconteceu? Aqui ó, nessa confirmação do pivô, o mercado perdeu força. Tá? O mercado perdeu força. O mercado não está apostando na confirmação desse pivô. Não está apostando que este pivô é um pivô de alta. Não está apostando. Está segurando nessa região aqui de resistência, nessa região de máxima, tá? Com volumes muito baixos. E isso é muito esquisito. É muito esquisito. Eu falei isso ontem. O volume muito baixo é muito esquisito. E aí eu falei, eu não entraria nessa confirmação de pivô mesmo. Não entraria. Com volume muito baixo, tá? Esse é o BOVA11. O Small 11 tem uma reação maior hoje, mas volume baixo. Foi ao contrário de ontem, né? Ontem o volume foi alto, mas o candle foi pequeno, o doji, e hoje o candle foi maior, mas o volume baixo, né? Como diz, né? Dias estranhos que nós estamos vivendo, tá? Dias estranhos. De qualquer maneira é o seguinte, quando o preço, o ativo, né, qualquer ativo, ele rompe o topo histórico dele, ele não tem, né, regiões de resistência, regiões em que o mercado entende que devem ser as barreiras de preço, que, né, regiões de exaustão, não tem nada. Tem, sabe, assim, não tem limite para o preço. Agora, quando o preço percorre regiões em que ele já percorreu anteriormente, tá? Acaba que o mercado ele meio que convenciona, né, regiões como regiões de resistência, e aí ele pode parar a qualquer momento, tá? Porque nessas regiões de preço em que ele tem pela frente, ele já percorreu e em outros momentos ele já foi e parou. Tá? Então o mercado ele pode entender que essas regiões são regiões de resistência. Por isso que fica truncado. Né? O preço ele fica truncado, alguma coisa fica amarrando o preço dele ser impulsionado. Tá? E é isso que está acontecendo com o Small 11 e BOVA 11. Ok? E nas ações que mais subiram, nós temos POSE 3, que está subindo forte, numa super tendência. Né? Olha só, isso daqui que é força. Eu acabei de falar, no BOVA 11, quando rompe topo anterior, tem que ser força. Olha aqui quando o correto, o esperado acontece. Candle de força, candle de força rompendo o topo anterior. Volume acima da média. A correção foi um movimento lateral, não foi nem movimento de queda. Posteriormente, candle de força com volume acima da média. Candle posterior, correção. Movimento lateral, nem cai, nem perde a mínima. Movimento lateral. O próximo candle maior ainda que os outros, com volume absurdo. E assim vai. Assim vai fazendo essa perna de alta. Entendeu? Então aqui, ó, nitidamente, a tendência de alta ela é nítida e ela é bem mais forte. Tá? Lá no BOVA 11 a gente pode ver que nós estamos lá, teoricamente, no momento em que está rompendo o topo anterior, mas os candles que está fazendo são pequenos, com volume baixo, né? O preço está sendo amarrado ali naquela região, ao contrário do que está acontecendo aqui, ó. Isso daqui sim é um rompimento, é um pivô de alta. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, a gente pode pegar a ferramenta de Fibonacci e aí sim fazer a projeção aqui, ó, deste pivô, tá? Aqui sim nós podemos fazer a projeção aí do pivô de alta. Olha só, acaba de atingir o primeiro alvo do pivô, né? Aqui é a cabeça do pivô, o primeiro alvo foi atingido. O segundo alvo será na região de
9,56, tá? Então, próximo alvo de Fibonacci para pose 3 em 9,56, ok? Então é forte, tá subindo forte, perdão, né? Tá subindo forte. E aí é o seguinte, né? Não recomendo, recomendo não, né? Não recomendo nada. Eu sugiro, né? Sugiro ir no gráfico de 60 minutos e esperar. Olha só esse pivô aqui, ó. Acabou de confirmar esse pivô. Então, para entrar num papel como esse que está subindo forte, espera uma nova correção, né? Na média de 20, para poder buscar aí uma entrada nesse papel, tá? É mais interessante você aí entrar pelo gráfico de 60 minutos. BPAN 4, um gap absurdo, mas um candle baixista. Nada a fazer. Card 3 continua com o movimento de expansão, nada a fazer. Dos papéis que mais caíram, pelo segundo dia consecutivo, Atom 3 figura aí no topo, tá? Porque olha só, né, formou um doji, um candle de dúvida, tá? Mas papel esticado assim tudo pode acontecer. O preço justo, eu expliquei ontem sobre o que é o preço justo. Para nós que utilizamos análise técnica, temos como referência a média de 20 períodos. Preço justo a média, é o preço que está sendo na média de 20 períodos. Hoje já é R$ 5,09, muito abaixo de R$ 9,80 que é o preço atual. Então, nada a fazer. PPLA11 tem um candle lateral e NEP4 continuando em movimento de correção. O mercado americano tem uma leve corrigida hoje, né? O índice Dow Jones aí tendo uma leve corrigida. O SP500 também foi um doji, um candle de dúvida, tá? Um baita de um doji. Ele estava até subindo mais cedo, mas ele fechou em baixa aí, afastado da média de 20. Deve buscar aí uma lateralização para que a média chegue no preço. E Nasdaq também deu um pequeno candle aí, né? Possivelmente também vai se lateralizar, está bastante afastado aí da média de 20 períodos, tá? E o ouro, eu postei um estudo hoje do ouro mostrando que tem um fundo duplo no ouro, tá? Rompendo aqui, ó, 1757, ele tem aí espaço aí para subir até pelo menos a média de 200 períodos, tá? Fundo duplo é padrão altista. Ele fez um fundo e aí fez um outro fundo no mesmo nível, ele rompendo. A gente pega como referência aqui, ó, essa divisão aqui entre os dois fundos. A gente traça uma linha e aí rompida temos aí um setup acionado na ponta compradora, tá? Então fundo duplo no ouro, no gráfico diário, fiquem de olho, ok? Vamos olhar aqui rapidamente a prata. Prata, nenhuma novidade, fazendo uma correção na média de 20 períodos. Petróleo WTI em movimento de lateralização, tá? Está abaixo da média de 20 períodos. As chances maiores são, até porque o MACD está baixista, que ele vai romper. E aí temos um breakout aí na ponta vendedora. Se ele romper aqui abaixo dessa região de suporte, tem como alvo aí a média de 200 períodos. Petróleo WTI. Já o petróleo Brent, não. O petróleo Brent já... também tem a mesma configuração, tá? Mesma configuração para os dois, né? Um segue aí a mesma linha do outro. Tá? Então, esse é o diagnóstico para petróleo. Ok? Para petróleo. Olha, rapidamente falando, o nosso curso Fundamentos de Análise Técnica, já estamos aí com quase 60 alunos. O curso aí está com 60% de desconto, tá? O link aí está na bio do Instagram ou na descrição no YouTube, tá? Aproveite, 22 classificações, 4.6. Entra aí no link aí, ó, e veja aí, ó, todas as referências aí, né, dos nossos alunos do nosso curso, tá? Aproveitando aí que ele está em promoção, a gente fala do curso Fundamentos de Análise Técnica, que eu ministro. Eu falo aí todo o básico sobre a formação dos preços, tendências, médias móveis, volumes, tops, projeção de Fibonacci, psicologia do trading. E temos uma avaliação aí, se você quiser tirar o seu certificado, tá? De 8 aulas, de 4 horas
e 40 minutos, ok? Olha, eu vou ficando por aqui, tá? Esses aí foram os estudos. Um dia aí morno no mercado, né? Um dia aí sem muita adrenalina e sem muitas novidades, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.